Oi, meus amores, bom dia. Voltamos para a nossa terceira aula de história da semana. Vamos continuar falando do Segundo Reinado, falamos do café na aula passada, os grandes barões que investiram na infraestrutura do Brasil e agora vamos falar de cultura e sociedade. O que fez parte da cultura e como que se organizava a sociedade brasileira durante o Segundo Reinado. Página 36, vamos grifando aí comigo os trechos mais importantes. Todas as transformações políticas e econômicas pelas quais a sociedade brasileira vinha passando, desde a independência, começando a ter reflexos também na organização da sociedade. A abolição da escravidão, por exemplo, colocada pela Inglaterra como uma das condições para apoiar o processo de reconhecimento da independência do Brasil, voltou a ser discutida com mais rigor. Vou refrescar sua memória. Lá atrás, quando o Brasil ficou independente, quem reconheceu a nossa independência foi Portugal, mas ele cobrou um valor muito grande, 2 milhões de libras. A Inglaterra emprestou esse dinheiro, mas em troca desse dinheiro, a Inglaterra exigia que o Brasil abolisse a escravidão, porque a Inglaterra tinha esse interesse para conquistar maior mercado consumidor aqui no Brasil. Passamos por todo o governo de Dom Pedro I, passamos pelo período regencial e o trato não foi cumprido. O Brasil não aboliu a escravidão. E agora, no Segundo Reinado, a pressão da Inglaterra vai ser ainda maior. Por quê? A América inteira já havia abolido a escravidão. O único país que ainda tinha escravos era o Brasil. E a Inglaterra, obviamente, quer conquistar um maior mercado consumidor, porque esses escravos passariam a ter um salário e automaticamente poderiam comprar mercadorias da Inglaterra. Então, durante o Segundo Reinado, Dom Pedro II vai sofrer uma forte pressão por parte da Inglaterra para que ele abolisse a escravidão. Só que Dom Pedro vai ficar num jogo de empurra danado, vai ficar em cima do muro. Por quê? Ele sabe que ele tem essa dívida com a Inglaterra, que na verdade era do pai, mas ele sabe que ele tem que cumprir esse acordo. Mas ao mesmo tempo, Dom Pedro II tem uma proximidade muito grande com fazendeiros, que têm um grande número de escravos. Dom Pedro fica numa situação muito difícil, porque ele não quer desagradar os fazendeiros e, ao mesmo tempo, ele sabe que ele precisa cumprir esse acordo com a Inglaterra. Então, ele vai meio que empurrando com a barriga durante muitos anos, mas vai chegar uma hora, gente, que não vai ter jeito. A abolição, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Só que Dom Pedro quer que essa transição aconteça da forma mais pacífica possível, porque ele sabe do peso, da importância que os fazendeiros têm no Brasil e ele não quer adquirir a inimizade desse grupo tão influente e tão poderoso. Então vai começar agora algumas leis que vão ser criadas pelo governo brasileiro, que foram apelidadas de leis para inglês ver, porque a abolição não aconteceu do dia para a noite. Dom Pedro II foi criando algumas leis que foi abolindo a escravidão aos poucos. Ele fez isso por quê? Para mostrar para a Inglaterra, olha, nós estamos caminhando para um processo de abolição, mas ao mesmo tempo dá para os fazendeiros a impressão de que, olha, a abolição não vai acontecer agora, a escravidão continua. Então ele ficava na balança ali, agradando um, desagradando o outro. Essas leis, chamadas leis para inglês ver, foi para ir ganhando tempo, foi enganando a Inglaterra até que a abolição definitivamente acontecesse. Dom Pedro queria ganhar tempo, tá? Então foram muitas leis criadas até que a última definitiva, que foi a famosa Lei Áurea, deu liberdade definitiva aos escravos, tá? Vamos lá. O estabelecimento da tarifa Alves Branco, aquela que aumentava o valor da mercadoria estrangeira, prejudicou os interesses da Inglaterra no país, ao aumentar o valor dos impostos cobrados sobre mercadorias estrangeiras. Esse fato levou os ingleses a tomar novas medidas quanto à questão da abolição do trabalho escravo. A Inglaterra criou essa primeira lei. Olha que engraçado.
Essa primeira lei não foi criada pelo governo brasileiro. A Inglaterra se achava no direito de criar uma lei para que os brasileiros obedecessem. Essa lei foi chamada de Bill Harbiden. Ela foi criada e assinada em 1845. O que dizia essa lei? Que estava proibido chegar novos escravos no Brasil. Aqueles navios negreiros que vinham da África para cá já não poderiam vir mais. Era uma forma que a Inglaterra tinha de ir diminuindo essa porcentagem de escravos e forçar o Brasil definitivamente a abolir a escravidão. Já vou adiantar para vocês que essa lei não foi obedecida, mas também a Inglaterra está querendo demais, né? Criar uma lei para obrigar os brasileiros a seguir. Isso não funcionou, gente. Continuou chegando levas e levas e levas e levas de escravos aqui no Brasil, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa Bill Harbiden. Essa primeira lei é uma lei inglesa, foram eles que criaram e não nós brasileiros. A Inglaterra decretou em 1845 o Bill Harbiden, lei que proibia o tráfico negreiro. Temendo prejuízos financeiros e a perda do apoio inglês, o governo brasileiro instituiu em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz. Então vamos lá. 1845 foi criada a Bill Harbiden, sem sucesso. Os escravos continuavam chegando aos montes aqui no Brasil. A Inglaterra, poxa, começou a pressionar o governo brasileiro. Dom Pedro, e aí, faz, não faz? Nós criamos uma lei, vocês não obedecem. Dom Pedro se sentiu muito pressionado e 5 anos depois, em 1850, ele criou a nossa primeira lei abolicionista, proibindo o tráfico de escravos para o Brasil. É a mesma que a Bill Harbiden, só que essa foi criada pelo governo brasileiro. Definitivamente, parou de entrar escravos no Brasil? Não. Um navio ou outro negreiro, você sabe que o brasileiro sempre dá seu jeitinho, entrava. Existiam alguns contrabandos, mas diminuiu muito, diminuiu drasticamente. A abolição não aconteceu. Os escravos continuam trabalhando de forma de trabalho escravo, mas não chega mais aquele mesmo volume de escravos que chegava no início, que determinava o fim do tráfico de escravos africanos. Essas duas leis serão estudadas com mais detalhes no próximo capítulo. A proibição da entrada de novos escravos no país gerou algumas mudanças na dinâmica populacional brasileira, aumentando o chamado tráfico interno. Então, nós estamos vendo aqui que não chegava mais escravos de fora. Então, aqueles que estavam aqui dentro eram comercializados de uma fazenda para outra. Um fazendeiro vendia, o outro comprava. E esses escravos que já estavam vivendo aqui passaram a ser muito valorizados. Ficaram mais caros do que já eram, porque não tinha mais escravos para comprar. Lei a respeito da experiência de empregar imigrantes, colocada em prática pelo senador Campos Vergueiro. Então, a opção agora, já que não se encontra mais escravos para comprar, é contratar trabalhadores livres. Então, o governo brasileiro passou a incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil. Fizeram propagandas na Europa, na Itália, na Espanha, em Portugal, na França, até na Ásia. Japoneses vieram também para trabalhar nas lavouras de café. A imigração estrangeira para São Paulo cresceu após a iniciativa particular de formar núcleos coloniais. Então vieram muitos estrangeiros para o Brasil para substituir aí essa necessidade de mão de obra, porque já não se entrava mais escravos no Brasil. A maioria das famílias imigrantes encaminhou-se para grandes fazendas de café do Oeste Paulista, sendo recebida pelos proprietários rurais com um contrato de parceria. De acordo com esse tipo de contrato, o fazendeiro interessado na utilização de mão de obra pagava as despesas da viagem e a instalação da família aqui no Brasil. Isso englobava também a compra de itens domésticos, ferramentas para o trabalho e alimentos. Esse contrato de parceria, o fazendeiro arcava com tudo, ele pagava todas as despesas. A viagem deles da Europa para cá, a casa, os primeiros alimentos, as primeiras mudas para serem plantadas, para garantir o sustento deles, ferramentas, tudo era pago pelo fazendeiro. Mas é claro que depois isso seria cobrado e seria descontado no pagamento deles mensalmente.
Uma vez instalada na fazenda, a família recebia um determinado número de pés de café, pelo qual se tornava responsável. Quando começava a produzir, o lucro era utilizado para pagar as despesas adquiridas pela família com o fazendeiro. Quando a dívida fosse paga, a família imigrante poderia ficar com o lucro das próximas colheitas. Só que até esse café crescer, para ser colhido, para ser comercializado, para que a família pudesse ter acesso aos primeiros lucros, gente, até lá eles dependiam do fazendeiro e eles iam só aumentando suas dívidas. Então a situação de muitos não foi muito boa através desse contrato de parceria. Tanto é que muitos imigrantes deixaram de vir para o Brasil porque sabia que iam acabar endividados. O governo brasileiro então teve que mudar a sua estratégia, mudar a sua forma para fazer com que mais e mais pessoas continuassem vindo para cá. O sistema de parceria, no entanto, não obteve muito sucesso. Isso porque os proprietários de terra, ao bancar os custos da instalação da família, faziam com que a dívida assumida por ela, ao embarcar na Europa, se tornasse muito alta. Essa situação frustrava os planos dos imigrantes, pois a maioria tinha o desejo de conseguir acumular algum capital e investir na compra de suas próprias terras. No entanto, acabaram presos por anos à terra de um grande fazendeiro. A situação difícil dos imigrantes no Brasil foi amplamente divulgada na Europa. Isso fez o número de imigrantes interessados em vir para cá diminuir muito com o tempo. Bom, a crise da mão de obra acabou exigindo que o governo imperial tomasse providências no sentido de resolvê-la. Após o fracasso dos contratos de parceria, o governo resolveu intervir no processo imigratório, tomando para si a responsabilidade de promover a propaganda do Brasil no exterior e atrair novos trabalhadores. No sul do país, o governo imperial, em parceria com alguns empresários, subsidiaram a doação de terras para a instalação de imigrantes. Buscava-se, assim, incentivar a formação de pequenas propriedades agrícolas nas quais deveriam ser realizadas a agricultura de subsistência. Então, agora, esses imigrantes passaram a vir para cá com o apoio do governo, ganhariam até algumas terras e o governo pagaria as despesas para que eles já não chegassem aqui endividados. Esse processo aí foi chamado de colonato, porque eles vieram como colonos, ganhavam uma terra e não adquiriam dívidas como no sistema de parceria que você viu agora há pouco. Só que ter posse de uma terra no Brasil não era tão fácil assim. O governo brasileiro tinha medo desses imigrantes chegarem aos montes e dominarem terras qualquer que pertenciam ao governo ou que pertenciam a grandes fazendeiros. Então, ter acesso à terra não era tão fácil, porque foi criada a chamada Lei de Terras. Acompanha comigo. A iminência do fim da escravidão e a recente entrada de uma grande quantidade de imigrantes no Brasil geravam entre os membros da elite agrária nacional o temor de que a posse da terra ameaçava esses grupos sociais. Tal situação fez com que esses membros pressionassem o governo e em 1850 criou-se a Lei de Terras. Essa lei determinava que a propriedade de terras no país somente seria reconhecida por meio da posse de um documento assinado por um juiz comprovando sua obtenção pela compra. Aos imigrantes ficava vetada a possibilidade de compra de terras em seus 3 primeiros anos de permanência no país. Então, um imigrante só podia comprar uma terra depois de 3 anos que ele tivesse aqui trabalhando no Brasil. Então, isso dificultou muito a posse da terra por parte dos mais pobres, com certeza, tá? Bom, nós ficamos hoje por aqui. Nessa aula de hoje não vai ter exercício, somente explicação de matéria. A gente volta na próxima semana com o cotidiano nos centros urbanos. Beijos, crianças. Até mais.